Episódio 3 da história gastronômica da cidade de Belo Horizonte. Estamos aqui no Chapuri com Flávio Trombino e com todas as histórias também da Dona Neuza, né? É muita história. É muita história. Bom, a gente está com um projeto de sinalização do restaurante. Já viu em alguns lugares turísticos um totem Sim. de direção e localização? Londres, tantos mil Sim, quilômetros. sim, Paris, sim, tantos sim, mil sim. quilômetros. A gente vai fazer um totem desse no centro do restaurante, com umas setas assim. Calábria, Santos. Lagoa da Prata, Santos. Legal, tudo a ver. No direcionamento e na distância. Sim. Para ser um lugar instagramável, para as Sim, pessoas para ser um marco para contextualizarem entender, cara. que estão no Chapuri, mas o mais importante, contar exatamente essa história isso, de onde, cara, assim, como nós mineiros falamos, Dom Covim. Essa vontade que me surgiu recentemente, isso é um projeto que tem, Felipe, tem o quê? 30 dias? Que veio a ideia e que a gente saiu correndo, andando, cara, sem patrocínio, sem nada, e falou, tá legal, vamos embora. Veio um pouco, porque assim, normalmente já nós somos sem memórias, né? Uhum. As novas gerações não participaram dessa história que a gente participou, igual a gente não participou da anterior, né? Se a gente não retratar um pouquinho, cara, o que a gente lembra com a galera que viveu isso em primeira pessoa, fica um negócio perdido mesmo, né, cara? Assim, perdido de verdade, né, cara? Então, comecei a ligar aí e vi que todo mundo entrou de bom coração na história, porque realmente fica um documento para a cidade, não é para mim nem para você, né, cara? Uhum. O teu você tem que fazer aqui dentro, né, cara? Que eu acho que é legal porque se mantém na memória, né? Senão as coisas vão embora, cara. Daqui a pouquinho, se ouviu falar do Chapuri, mas ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o por como é que foi o percurso, né? Então, a história é importante de ser registrada, né? Então, assim, a família do meu pai, família mineira, super tradicional, que descende de Portugal. De Portugal, sim. Meu pai descende do Visconde de Ouro Preto, que foi o último ministro do imperador. Inclusive tem uma história que ele foi o principal responsável pela queda do império, porque Dom Pedro não estava tão à frente no momento que teve a quebra do império. E aí foram para a Lagoa da Prata, família aristocrata mineira, produtores rurais, que tinham orgulho de dizer que a fazenda era autossuficiente, que só comprava sal e querosene. É isso, que é tradicional essa história. E que tinha expertise de produção de tudo, né? De embutidos, de doces. Era o saber de quem lidava com fazenda, era esse, era circular, nada se jogava fora, tinha a época certa para tudo, né? O rodízio das coisas. Então tem relatos que meu avô e tios avós foram um dos primeiros a trazer gado da Índia, que foram um gado que formou a base desse gado que fez o queijo canastra, esses queijos minas artesanais. Porque veio o gado rústico que dava conta de ficar aqui. Que se adaptou. E já minha mãe, filha de italianos, meu avô nasceu na Calábria, em Cosenza, e na Primeira Guerra ele serviu e ficou neurótico de guerra, que explodiu uma granada perto dele, ele ficou surdo de um ouvido. E ele era produtor rural, produzia olivas. Lá. Inclusive, quando eu visitei, lá é isso, né, cara? me mostraram uma oliveira que meu bisavô plantou, que está lá até hoje produzindo. Com certeza, a oliveira aguenta bem, né? Só que ele queria sair de qualquer jeito, década de 20, da Europa, o Brasil fazendo uma grande publicidade, porque precisava de mão de obra, principalmente para suprir a mão de obra escrava que tinha sido abolida, e necessitava de uma extensa mão de obra nos cafezais, que o café nesse momento era a principal commodity do país. Sim. Só que ele mandou um irmão na frente, porque batia aquela insegurança, porque você imagina
como que era chegar a comunicação naquela época. Com certeza. E aí esse tio veio, aportou em Santos e escreveu uma carta para o meu avô. Irmão, aqui realmente é o paraíso, tudo que planta dá. Tem uma floresta maravilhosa, que tem vários frutos, um rio com muito peixe, um mangue cheio de crustáceos e o mais importante, o dinheiro do nosso sítiozinho aí dá para comprar 10 vezes de terra. Meu avô não pensou 2 vezes, pegou minha avó com 2 meninos pequenos, buchuda, montou num barco e foi. No barco, tem até a panela da minha avó, depois eu vou te mostrar. Ela trouxe uma trouxa de roupa e uma panela. Chegaram em Santos, foram na hospedaria que meu tio tinha remetido a carta. Tinha 3 dias que ele tinha feito check-out, até hoje nunca mais tivemos notícia do meu tio avô. Não sabe se ele morreu, se ele constituiu outra família, trocou de nome, porque simplesmente desapareceu. Que doideira, hein? Só que aí não tinha mais volta. Aí ele comprou um sítio em Cubatão e teve 9 filhos. E minha mãe foi a caçula. Mais uma caçula, e tinha mais uma mulher. Então você imagina 7 homens, mais o meu avô, trabalhadores braçais num bananal na Serra do Mar. O que esses homens não comiam? Quem que produzia as atividades domésticas? As mulheres. Claro. Então minha mãe fala que minha avó colocava banquinho com ela com 8 anos para ela alcançar as panelas para ajudar. Só que quando foram construir a Cosipa, a primeira refinaria de Cubatão, meu pai, o mineiro, trabalhava na construtora e foi a Santos, a Cubatão. Conheceu minha mãe e aí endoidou, chutou o balde e arrastou para Minas. E aí, um período, foram morar na fazenda, essa fazenda tão produtiva, sim, que foi onde ela conheceu a doçaria mineira, as carnes de lata, sim, porque até então ela cozinhava muito bem, mas uma cozinha ítalo-brasileira, sim, que era a expertise da minha avó, com os ingredientes que tinha aqui. Que tinha aqui. Legal. E aí, praticamente depois, teu pai, você me falou que trabalhava para uma construtora, ia cada hora em um canto abrir obra, né? Até que chegou o final da empresa, né? Aí ele era encarregado de startar grandes obras, então ia fazer uma usina hidrelétrica. Ele era o primeiro a chegar lá no meio do mato, e ele falava que peão dormia até em árvore, mas não ficava sem comer. E a primeira coisa que ele construía era o rancho, era o restaurante. É, isso aí. Só que chegou uma hora que a gente tinha, às vezes, cidade que a gente não ficava 8 meses, já mudava. Era o start mesmo. Eu era muito criança, então não sofria tanto, me adaptava mais fácil. Mais fácil. Só que minhas irmãs, tem uma diferença de idade de 4 e 5 anos, estavam ficando adolescente, já estava tendo um convívio social mais intenso, começavam os namorados, e aí sofriam muito toda vez mudavam. A saída. E né? aí minha mãe comprou as dores e virou para ele e falou, agora chega. E estamos aqui aí, aonde se definiu. Foi a última vez que a gente mudou, foi de Uberlândia para Belo Horizonte. E desde então, isso eu tinha 10 anos, hoje eu estou com 56. Tem 46, então, são 46 anos que eu me considero Belo Horizontino, porque minha cidade natal é Lagoa da Prata, nunca vou esquecer isso, mas eu saí de lá com menos de 1 ano e meio. Não tem jeito. Então, minha vida foi aqui, praticamente aqui, né? Onde eu cresci, onde uma cidade muito acolhedora, amigos, né? Onde eu também eu me sinto muito daqui, estou aqui há 26, pensa. E sem toda a história da família junto, eu vim sozinho, mas mesmo assim me sinto bem em casa aqui. Uhum. É uma cidade, é um lugar, Minas é um lugar muito legal, né? Tem disso, né? A hospitalidade, ela é muito forte, né? A qualidade de relacionamento que nós temos na capital, de 3, 4 milhões de pessoas, ainda é muito saudável, né? Então, assim, é porque é uma capital recente, né? Tomara que continue assim daqui a 500 anos, duvido que vai... E prova disso é como a capital abraçou minha mãe, que é uma paulista, né? Então. Inclusive, ela foi uma vez
recebeu a cidadania de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Eu também, as duas, olha que legal. E ela falava, nem precisava disso para me sentir mineira, Belo Horizontina, né? Aqui é bom mesmo. Aí, a outra coisa, que assim, chegamos aqui na região, né, cara? Chegamos e começou a se construir a casa, onde a gente está agora, né? Aqui, na verdade, é os fundos, né? Sim, os fundos, mas estou falando a propriedade. Na propriedade. Pampulha, nesse quarteirão. É isso, que aí isso tem, você me falou, tipo uns 40 anos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos 40 anos. E aí você estava contando que assim, o hábito de alimentar a galera da obra e com a história da lanchonete... Meu pai fez uma cozinha, como esses ranchos de obra, muito simples. Que eu fiz a vida inteira, né, cara? Com fogão a lenha, tudo muito simplesinho, mas tudo muito aconchegante, muito caprichado, muito limpo, e era muito agradável os almoços de final de semana. Faço ideia. Que o propósito se perdeu muito rápido, que era fazer comida para os operários da obra, né? Virou entretenimento, né? Dos amigos, da família. Virou entretenimento. E a obra ficou pronta e isso continuou. Inclusive, a cozinha da casa mesmo, ela era muito pouco usada. Ela era usada para fazer um chá à noite, alguma coisa assim, porque... Acabou que essa cozinha de quintal virou... Estava com a vida, né? Estava com a energia da casa. E a gente tinha porco, tinha vaca, tinha cavalo, tinha horta. Frango, tinha tudo aí, né? E na Pampulha, você imagina, né? Numa época que o trânsito ainda era melhor. Então, rapidinho você estava aqui na Pampulha, né? Você, assim, né? Depois a gente fala um pouco da tua mãe, mas assim, você lembra de quê? As primeiras lembranças de gastronomia, né? Tira a tua casa, cara, assim, né? A gente é guloso desde sempre, né? Assim, eu, pelo menos, sempre fui desde criança, cara. O que você lembra, assim, de sair para algum lugar, cara, assim, ou para o mercado, assim? Quais são as tuas primeiras lembranças de alguém fazendo um rago? Aonde que a família ia para poder ter um prazer? Você tem algumas lembranças dessas? São várias, mas tem algumas que são mais marcantes, claro, né? Então... Eu costumo dizer, sempre que existe uma dúvida, um questionamento se gastronomia é cultura, eu dou esse exemplo, porque eu não aprendi o italiano com minha avó. Você aprendeu nos livros de receitas. Eu não falo italiano, mas eu aprendi receitas italianas. Então, quando você falou de uma das primeiras... a gente tem uma receita de família que são as polpetas da avó Felícia, que é uma receita da Calábria. Sim, devia ser picante, lugares da Itália devia ser picante, não? Feitas de miolo de pão dormido, queijo ricota e queijo parmesão. Não vai carne. É uma almôndega de queijo cozida no molho bolonhesa, que eram as comidas de domingo. Legal, que eram as refeições mais importantes. Você faz de vez em quando ainda? Faço, mas a memória é exatamente essa. Como a gente nasceu nesse ambiente, a gente começou a cozinhar muito cedo. E aí, quando eu tinha 10 anos, eu lembro de pais de coleguinha da escola me chamar para ir dormir na casa dos coleguinhas para fazer essa receita para eles. Então, eu com 10 anos de idade, eu já estava cozinhando para fora. Já estava exportando, já. Então, isso é uma grande memória. E você citou o mercado também é uma grande memória, porque... Você lembra assim, as primeiras idas ao mercado? Sim, assim? Muito pequeno. E lembro, porque meu pai morou na Raul Soares. Tá. Meu pai tem uma foto, ele ganhou a primeira corrida de velocípede da cidade de Belo Horizonte. E ele contava que na casa dele, na Raul Soares, ele tinha um cavalo no quintal. E ele ia buscar resto de alface, repolho, lá no mercado para alimentar o cavalo dele. Legal. Então, desde pequenininho, eu ia no mercado e essas histórias embalavam o meu imaginário com o Mercado Central. E aí ele mostrava a foto, quando ainda não tinha coberta. Então, aquilo para mim sempre foi muito fascinante ir no mercado. O marco, né? O mercado.
E você lembra do primeiro restaurante que você foi na vida, aqui em BH? Porque é difícil, perguntei já para algumas pessoas, é difícil ter essa lembrança. Lembro, eu era criança, era uma churrascaria no anel rodoviário que tinha um desconto ou para motorista ou para criança. Você não podia repetir o mesmo desconto da vez, você tinha que escolher. Um ou outro. E aí meu pai me levou e pediu desconto criança. E aí eu gostei demais, eu pedi para ir lá de novo. Quando eu voltei, o garçom falou assim, dessa mesa o desconto vai ser de motorista, que essa criança come mais do que adulto. Como mudou também essa história das churrascarias na cidade, hein? Tinha muita churrascaria. E lembro também de um restaurante que chamava, isso perto do Fórum, Barro Preto ali, né? Que não existe mais, que chamava PF Society. Que só servia PF. Mas era um PF um pouco ajeitado, mais elaborado. E durante a semana, porque eu viajava muito com meu pai, quando eu morava em Uberlândia, como nós mineiros dizíamos, né? Eu era muito custoso, né? Quando chegava nas férias, e meu pai viajava muito, e todas as presepadas que eu fazia, Lady Murphy, né? Meu pai estava viajando, minha mãe que segurava os pepinos. Quando chegava nas férias, minha mãe falava, Fábio, pelo amor de Deus, leve esse menino com você, senão ele vai pôr fogo na casa. Ele não pode ficar à toa, não, tinha muita energia. E aí meu pai trabalhava com reflorestamento e cruzava Minas, literalmente. Te amarrava na cadeira do lado. Que foi nessa época que surgiu a inspiração para o meu projeto Minas de Cabo a Rabo. Tá. E aí ele me pegava em Uberlândia, a gente vinha até Belo Horizonte, ele pegava mais 2 primos meus da minha idade e ia para o norte de Minas. Então, a gente ficava alguns dias em Belo Horizonte, era quando ia nesses restaurantes, PF Society, essa churrascaria. Essas paradas também, essas paradas. Né, de coisa, mas é da cidade, tipo assim, ó, daquilo que você lembra a Dona Derna, porque a Dona Derna também a história é um pouco parecida, né? O Memo herdou um pouco a história da Dona Derna, né? Que foi mais ou menos essa época aí. O Dona Derna era, nessa época, era o restaurante. Então, a gente não chegou aí, mas era quando era em datas especiais, no momento, sim. Não era o restaurante do dia a dia, entendi. Até mesmo para nossa condição social, era um restaurante de valor mais caro, agregado. Então, nessa época, tipo assim, qual que você acha que foi o primeiro restaurante da cidade? Com característica de restaurante, com mais pompa, né, assim... Eu acho que Dona Derna, o restaurante do Minas, Feijoada... A Feijoada, onde tem lá do Minas... Lá é o Minas 1, né? Lá é o Minas 1, aquele com a vistona de cima aí. Aí depois, né, na segunda safra, veio o quê, você acha, esses alpinos? Porque eu não estava aqui, o alpino veio depois, essa parte do... Que aí foi com o Ivo, né, com o projeto da Kaiser, com o Zé Luiz. Zé Luiz, foi Essa é a segunda virada, safra, né? Você acha que é tipo assim, Dona Derna... Acho que sim, aí teve também... Café Ideal, né? Que foi mas aí é depois, não? Não muito depois, eu acho, não, né? Porque quando foi... Isso foi o quê? Década de 80. 80. A Dona Derna, você acha que abriu quando? Dona Derna deve ter uns 60 anos. Eu imagino que uns 55. Que ainda era lá em cima, no quarteirão em cima, exatamente. Né? Eu cheguei essa aí época lá... que eu ia... Num momento especial, era lá de cima. Eu cheguei aí uma vez lá em cima, depois acho que tiraram a loja do Memo, que tinha que construir o prédio, não foi na história desse? Aí tinha acabado de fazer uma adega subterrânea, não sei se você lembra. Tinha feito uma adega embaixo do restaurante, aí foi pro saco, assim, rapidinho aí, que tomaram um imóvel, né?
Não, aí depois veio os uruguaios, né? Veio que foi um divisor de água, né? Primeira vez num restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ganhar 3 estrelas em 4 rodas. Sim. De trazer uma proposta diferente, menu Os degustação. cuidados, mais né? uma gastronomia mais minimalista, né? Uma coisa mais... Mais conceitual. O Rata era muito chato, né? Era foda mesmo, né? O Jorge era muito foda. Com certeza isso... Mas até então, Belo Horizonte, o cenário era diferente, né? Então... Sim. O Rodrigo do Tastevan, você acha que o Tastevan tem quanto? Uns 30 anos? Ele abriu, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois do Chapuri. Então, o Chapuri é de 87, ele é de 88, no mais tardar 89. Então. E o Vecchio Sonho também. O Vecchio também... É mais ou menos desse período. Dessa época, 90, 91, talvez. No máximo, nesse período. Cara, são percursos. Depois teve aquele Sartori também, que teve uma figura italiana. E a gente tem um período... Por isso que eu vejo que é muito importante essas entrevistas que você está fazendo, porque a gente não tem história. Tem que arrumar Quer com dizer, cada um. Cada um sabe a dele, né? A gente não tem ela registrada, a gente só tem oralidade. E a turma está ficando velha e está indo, É isso, né? que estão falando. A gente precisa realmente registrar de alguma forma. Porque Belo Horizonte, pelo que eu li, que são muito poucas coisas, né? Tinha um cenário até mais regional do que depois atravessou, que aí começou a ter uma, vamos dizer assim, uma notoriedade maior à cultura estrangeira, italiana, francesa. A gente tratou muito isso com o Girão. Por quê? Porque a gente participa de uma época onde o importado ganhou muita força, né? Muita importância, né? Isso em tudo, né? Nos alimentos, em tudo, né? Na culinária de fora, tudo isso. Então, a gente faz bem parte dessa época, né? De pegar que tudo tinha que ser importado, né? Tanto é que durante muitos anos, Chapuri e Dona Lucinha foram praticamente duas oásis assim no meio da cidade. Quebrou esse ciclo, né? Foi isso. Quem deu o pontapé inicial para quebrar esse ciclo. Porque depois, em compensação, a nova geração toda já veio com a cabeça diferente. Aí depois veio o Paulo Martins, o Atala, né? E uma série de chefes até mais de fora que de dentro, né? Que você pensar bem, tirando o Chapuri e Dona Lucinha aqui dentro. Dadá na Bahia, Paulo Martins no Pará. O Alex. Né? Porque o Alex popularizou isso, né? Assumiu, bateu no pé. Bebeu da fonte desses personagens. Viajou, foi atrás, teve coragem. Internacionalizou. É isso. Eu acho que o Alex, a principal contribuição dele para a nossa cultura foi a internacionalização. Sim. E aí, essa história, ele inclusive é apaixonado por Minas, né? Assim, e aí, cara, assim, agora essas novas gerações, ela vem com uma carga de orgulho do local que a gente não tinha, né, cara? Ele não tinha. E junto com isso veio também a qualidade do produto local também, né? Porque começou a galera daqui começou a ir atrás de fazer um produto foda, né? Que assim, era difícil comprar um queijo, era difícil tomar um café, né? Nelson Rodrigues, na década de 50, quando a gente teve o trágico Copa de 50, que o Brasil perdeu do Uruguai. Ele descreveu que aquilo provocou uma síndrome, que era a síndrome do vira-lata, né? E essa síndrome, a gastronomia, eu acho que ela vem contribuindo para essa cura nossa. Com certeza. Foi encabeçada também pela música sertaneja na década de 80, né? A música em geral no Brasil é muito, assim, é muito foda. Então, assim, acho que isso traz em todas as áreas do norte ao sul aí um levantamento de moral, né? Assim, e a gastronomia... Que no momento também se perdeu um pouco com a influência country. Sim.
Com as coisas de fora, com as né? coisas de fora. De Então fora. é uma luta constante e incessante. É. Porque a disputa é muito massiva, né? A Mas concorrência. Eu vejo pelas minhas filhas que têm 15 anos. Se perguntar para elas o prato que elas mais gostam é angu. Mas se perguntar na sala delas, ninguém vai falar que é Na angu. minha família também. Vai ser pizza, vai ser hambúrguer, vai ser Japonês. japonês. Japonês a maioria. O problema é que não é nem o japonês bom, né? É o japonês tocado, né? Assim, outra história é o japonês. Você lembra, o primeiro japonês parece que era do pai do Yoshi, do Idemi, né? Eu acho que o primeiro japonês que eu fui foi o Naka. Mas também era um restaurante dos top, que era, não era um restaurante para você ir todo dia. Era o pai né? do Idemi, do Naka, né? Provavelmente. Mas eu fui... Era lá no centro? Eu fui adolescente... Era no centro? Era. Eu fui adolescente com o Marcos Mendes, que era apaixonado com o Naka, que foi um grande incentivador do Naka, que levava empresários japoneses, né? Que ele tocava Mendes Júnior. Certo. E ele era o dono do CEPEL, onde eu praticava equitação. Entendi. E aí um dia, uma comemoração do Vitor, que tinha ganhado uma medalha pan-americana, ele levou a equipe CEPEL e eu fui no embalo, né? no embalo e foi a primeira experiência. Curtiu? Muito. Você sabe que a primeira vez que comi comida japonesa foi em Belo Horizonte, já com 24 anos, que na Itália não tinha essa influência. A gente come muito peixe cru em Veneza. Mas assim, da culinária japonesa, a primeira vez fui na Condoro, na descida, meio perto onde é o Jack Rock. Sim, sabe? Nem lembro do nome. Tinha aquelas mesinhas baixas, sabe? Assim, foi a primeira vez que eu fui, foi aqui em Belo Horizonte. Eu tenho um problema, porque eu gosto de comer de tudo muito. Então, um problema comum na área, quando né? dá comida boa... assim. É difícil achar o fundo, né? Bom, vamos falar um pouquinho da mamãe, que aí depois a gente chega em você. Eu tenho algumas lembranças da tua mãe. Primeiro, isso é sempre uma mulher muito linda, né? Assim, muito. Ela era uma senhora já, mais velha, mas sempre linda, né? Sempre Minha mãe muito foi Miss, arrumada. né? Minha mãe foi Miss Primavera. Não sabia. Eu não sabia. No Parque do Ibirapuera. Tem a faixa lá na entrada. Sempre muito arrumada, sempre com um olhar muito legal, né? Tenho essa lembrança. Muito carinhosa também, né? Pelo menos comigo, né? Das poucas vezes que eu tive aí, com essa coisa do evento da Boa Lembrança, ou em alguma visita, assim, sempre me tenho uma lembrança muito boa. Mas lembro também de uma mulher muito firme, né? Assim, cara. A gente estava conversando ontem e veio a lembrança porque o Dânio convidou minha mãe para participar de um projeto da Varig, que é Era a comida da primeira classe. Era Viajando com as Chefes. Era Carla Pernambuco, Flávia Quaresma e minha mãe. Que legal, hein? E passado anos que o pessoal que fazia o trabalho de catering para a Varig, que fazia do aeroporto. Sim. E eles vieram nos convidar para ter um ponto e vieram me trazer os arquivos e a pasta da minha mãe. E eles falaram que na história do catering nunca tiveram a participação de um chefe tão exigente e que tinha dado tanta bomba. Então, assim, o pessoal ficava maluco com a Nelson, porque ela foi em todas as visitas, não faltava, não atrasava e não passava em branco uma que ela não desse bomba e que tinha que refazer todo o processo, todos os passo a passo, todas as fichas técnicas, porque ela chegava e já não estava do jeito. metendo cacete. Mas eles falaram que isso os conquistaram de uma forma que eles amaram trabalhar com ela. Era muito reta, né? Figura, cara. Tipo assim, quais são as fases, né? Porque começou de uma cozinha onde vinham os amigos. Não, começou de uma cozinha para alimentar quem estava na obra, para sair de um custo de aluguel rápido.
Depois, junto com a lanchonete do Samurai, veio esta necessidade dos amigos de vir se alimentar com prazer por aqui, certo? Só seguindo a ordem aí. Quando que a coisa começa a pegar cara de restaurante? Tipo assim, de falar, não, a gente agora vai viver disso, né? Que é uma situação diferente do... A gente caiu a ficha um pouco mais adiante, mas no segundo domingo a gente já estava envolvido até o pescoço. Minha mãe falava que o universo conspirava a favor da casa. E alguns fatos nos levam a crer que realmente conspirava. Nosso primeiro cliente, literalmente, estava meu pai e minha mãe na porteira, terminando um jardim para começar a abrir um restaurante que era praticamente um bar com 6 funcionários. Meu pai, minha mãe, eu, minha irmã e 2 colegas de escola. Eu tinha 17 anos. Os meninos vieram trabalhar sábado e domingo para ganhar dinheiro para tomar gole. E aí, eles mexendo, param um carro para pedir uma informação. Só sabe onde fica a rua tal? Aí meu pai vira e fala assim, você está indo na casa do Nestor? Porque há 38 anos atrás todo mundo conhecia todo mundo aqui. Ele falou assim, tô. Ah, é assim, assim, assado, mas eu tô abrindo um restaurante, você não quer entrar para conhecer? Ele falou assim, tá cedo para o almoço, vou entrar. Era ninguém menos do que o Marco Otávio, o Marão, que era jornalista. Eu lembro do Marão, cara. E aí o Marão fica alucinado com o que ele vivenciou. Isso era um domingo. Na segunda ele põe a matéria no jornal. Atrás da moita, aonde não se peca. E o Marão escrevia muito bem, coisa que cada vez está mais difícil, né? Porque as pessoas leem cada vez menos, consequentemente vão escrever. O Girão, na minha lembrança, e óbvio que tem um tempo que não estou tão assim, atento, né, ao jornalismo de gastronomia de Belo Horizonte, mas acho que o Girão foi o último, né? Assim, tem as meninas legais agora, só que eu não acompanho, não posso nem falar. Assim, na minha época, era o Girão. O Mourão já estava meio que no... E aí, ele põe essa matéria e descreve a experiência de uma forma muito lúdica. Quem lia aquilo falava, eu preciso conhecer esse lugar. Só que ele é mais brilhante ainda no encerramento. Ele fala mais ou menos assim, mas assim como eu, vão ter que desbravar os rincões da Pampulha, não vou dar endereço. Isso virou objeto de desejo. Teve cliente que veio a Pampulha 2, 3 final de semana, porque ainda não tinha placa. E não achava. Isso é ótimo, né, cara? Então, e mais do que essa matéria, o almoço era almoço da primeira confraria de Belo Horizonte de gastronomia, que eram os alunos da DANET. Da DADET. Que era o Rodrigo Fonseca, o Carlos Chiari, o Nestor da CEMIG, Edgar Melo, Targino Lima. Isso foi fundamental. Eram os apaixonados por gastronomia. Sim. Essa turma, quando ele chega no almoço, ele fala, essa turma no domingo seguinte estava todo mundo aqui. E eles foram os nossos influencers da época. Não, eles eram os melhores que tinha, né? Pô, referências, né? Através dele, do Edgar, falou com o Dânio, que veio, que chamou para Bolembã. Aí, assim, daí ficar conhecido nacionalmente foi um pulo. E minha irmã, mais velha, estava na Itália. Nessa época, como é que era a cara do restaurante? Era muito diferente, né? Ainda tinha chiqueiro, ainda tinha curral, era pequenininho, eram 6 mesas. 6 mesas. Isso Você tem 87. Nós éramos 6. Tem um parâmetro de evolução, hoje somos 80. Mas o mais interessante, que a minha irmã mais velha estava na Itália nesse período e achou uma carta da minha outra irmã que estava aqui, relatando o segundo domingo. Irmã, que loucura, nós estamos mortas de farofa, não estamos acreditando, atendemos 80 pessoas. Assim, passou de hoje 4 para 80. Hoje 1.000, só que na época era muito mais perrengue.
Eu tinha um fogãozinho semi-industrial de 3 bocas. A linguiça aberta, ela nasceu do puro sacrifício, porque ela não passava. E meu pai xingando, quanto mais ele me xingava, mais desesperado eu ficava. Aí eu soltava a linguiça crua, aí voltava a linguiça, aí que embananava tudo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fui e passei a faca nela. É igual filé bem passado, e né, como papai? a gente não punha água, não punha nada, ela era calibre grosso, que era tripa de porco, é até hoje, né? E aí ela não desmanchou, porque eu dava uma leve defumada no fogão a lenha. Então, quando botava na chapa, dava uma selada, você podia abrir que ela mantinha o formato. Muita gente pergunta como que nasceu a linguiça aberta. Eu falei assim, puro sufoco, tava nadando pela na pressa, cozinha. pela pressa, né? Mas são assim que nascem as coisas. Bom, aí chegam os influencers em 87 e aí a coisa começa a rodar de forma mais intensa. Aí, cada domingo era um caixote, uma cadeira, e a gente sempre tinha os civis gerais que fazia serviço de marcenaria, faz mais uma mesa, faz mais um uma banquinho. mesa. E o cardápio, não parou. O cardápio em 87 era como? Você tem lembrança? Assim, Nós temos os clássicos até hoje. Sim. Linguiça, bolinho de mandioca, mandioquinha frita, torresmo pururuca, só da pele, ainda Só não da tinha pele, torresmo de de barriga. barriga, lombo de panela, frango preguento, de carne de boi, a gente tinha... Isso já, tipo assim, já startou assim, Sim. tipo? Já startou assim? Filé e contra filé, ainda não era habitual o corte de picanha. E o contra filé ainda era de gado Nelore, comprado no mercado do Cruzeiro. Então era uma carne saborosíssima. Mais durinha. Mas na chapa, se fizesse ao ponto... Tinha que ser uma hiena para mastigar. Já não comia. E o mineiro, principalmente dessa época, não comia carne mal passada. E meu pai ficava enlouquecido, né? Porque a gente adorava mal passado. Esse corte. Saborosíssimo, né? Um contrafilé. Não, de boi a pasto só, né? Sim. Quero assim... Mas não tinha jeito, tinha reclamação. Aí, logo depois, veio a onda da picanha, aí a gente substituiu o contrafilé pela picanha. Porque mas no mesmo formato, podia atender as madame com mais bem passado, né? Sabe uma coisa que mudou? Desculpa. Tranquilo. O frango sempre foi no formato que ele é hoje, né? Inteiro, na panela, com os acompanhamentos. No começo, ia os pés. Muita reclamação. Faço ideia. Muita reclamação. O que eu fiz? Passei a fazer o caldo com o pé. Faço ideia. Essas coisas hoje começam a se ensaiar uma valorização do quinto quarto, que é chamado na Itália, né? O quinto quarto são os miúdos, né? Tem o quinto quarto, que é uma bela definição, né? Em todos os animais, né? Assim, é o dos miúdos. Eu trouxe um livro agora da Itália que chama Frataglie, né? Frataglie são os miúdos, de tudo sobre todos os miúdos do eu, inclusive, questiono muito essa narrativa e essa versão que a feijoada, que os miúdos, que os pertences eram os restos dados para os escravos europeus. A vida inteira consumiram miúdos e consumiram... Nessa época já tinha passado guerra, imagina se não consumia. Consumia tudo. Bom, lá também, hoje tem gente que esqueceu que é bom, né? Porque não... Mas nessa época a galera não devia jogar fora nada, né, cara? De forma alguma. Meus avós comiam de tudo. Faziam tudo. Amavam. E aí, bom, aí o restaurante começou a bombar, começou a se ampliar de forma orgânica, né? Sim. A cada semana tinha um puxadinho para cá, para lá, mais um banco, né? Hoje tem quantas cadeiras? Hoje são 450 lugares.
450 lugares. Isso já tem anos que está desse tamanho Já ou vem crescendo? fomos maior. Já tivemos 480. Na pandemia a gente diminuiu para 450. Tá, mas assim, é um volume, né? Sim, um restaurante, sim. provavelmente... No ano pré-Copa, a gente foi 110 funcionários. Hoje estão em 80, 80. que já é uma bela brigada, né? É de segunda a segunda, né? De terça a domingo. de terça a sábado, de 11 da manhã às 10, e domingos e feriados de 11 às 17. Certo. Antes da pandemia, a gente abria meio-dia. Porque eu falo que a pandemia teve coisas boas. Teve. E uma delas, que 2 anos antes da pandemia, eu tinha vontade de pôr o delivery. Muitas pessoas Sim, pediam, muitos Até clientes que às vezes moram do outro lado. É isso, e tem o trânsito, saudade da comida do chapuri, impede muitas às vezes de vir. Idosos que não tem, pode. E aí, eu arrumei uma bag, comecei a fazer os testes de textura, tempo, redução de molho, absorção, na sobe receita, né, adequar. Os ajustes, né? Os ajustes. Aquilo deu tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu falei assim, mais pra frente eu deixo com isso. Passou os 2 anos e eu não mexi. Aí veio a pandemia, Te obrigou, né? O Calil anunciou na quinta-feira que iria fechar no sábado. Aquilo foi uma martelada. Eu fiquei apavorado. Todo mundo. Eu virei para minha esposa e falei assim, não vou abrir sexta-feira. Não tem condição psicológica. Chamei no mesmo dia a brigada, mandei todo mundo para casa em tempo indeterminado e que eles aguardassem notícia. Novas coisas. Passei a sexta-feira inteirinha em posição fetal chorando. Mas aquilo foi No sábado eu acordei 6 horas da manhã. Júnior, vamos embora que a gente tem que pôr um delivery para... Não, pôr um delivery para rodar. Mas tô falando com os ajustes, né? No sábado mesmo... Já começou a mandar comida. Já chamamos 8 pessoas da equipe e começamos o delivery no sábado mesmo. Os motoqueiros eram garçom. E aí tomamos muita porrada porque a gente tinha, naquele momento, 35 anos de expertise de à la carte e estamos debutando em delivery. E aí você sabe como que é, você aprende tomando na cabeça. Sim. Mas foi uma época de maior tolerância também, não? Foi muito importante, porque a gente não foi muito, quando dava muito era 20%, mas foi o necessário para a engrenagem manter girando. E para a cabeça. E aí o que a gente fez? Foi um dos momentos mais difíceis. Tivemos que demitir 33 funcionários. Quem que a gente vai demitir? E aí a gente tinha 80 e poucos, e aí a gente teve a luz que a gente tinha que começar ao contrário. Quem que a gente não pode demitir? E aí a gente preservou o chão de fábrica. Os cozinheiros mais antigos, os garçons mais antigos. Infelizmente, a parte administrativa, isso tudo, foi todo mundo embora. E aí eu e minha esposa passamos a fazer tudo e tocamos o pau no delivery. Até dancinha na internet eu fiz. Então a gente literalmente rebolou nesse período, mas que nos fortaleceu e nos uniu mais ainda. Conseguimos manter uns 30 no cancelamento provisório, mantivemos 8 no delivery, conseguimos o PERSE, conseguimos negociar todos os impostos, tudo que a gente pôde fazer, a gente não perdeu nenhum prazo, não perdemos nada. E aí eu tinha muito receio como seria quando voltasse. E minha primeira insegurança é se minha cozinha seria compatível com o delivery. E aí a gente precisou fazer uma única mudança, uma única alteração para que isso desse certo. A gente passou a abrir às 11 horas. Fazer uma mise en E place. O pico do delivery, ele é mais cedo do que o meu presencial. Sim. Então,
Quem pede comida, pede 11 e pouco. Se programa para poder pedir e e chegar. chegar. Chapuri quer comer um petisquinho, beber, vai comer lá para as 2 horas da tarde. Então, quando tá caindo do delivery, tá subindo. Deu um fuso legal. Eu, algumas datas, preciso fechar, mas são poucas. Dia das mães, dia dos pais. Normalmente eu estou funcionando bem com o delivery. Legal. Então é uma coisa que eu não tinha antes. E que hoje eu tenho. Flávio, assim, aí vieram prêmios, veio Boa Lembrança, veio também uma rota turística, né? Assim, o Chapuri, como eu falei, ele teve uma ascensão, acho que fora da curva da história Belo Horizontina, por essas influências do universo. Sim. Então ele foi conhecido muito rápido e num certo momento isso até atrapalhou um pouco o convívio familiar e foi quando meu pai separou da minha mãe. Só que minha mãe quis ficar somente com o restaurante. Só que o restaurante atravessava um momento muito difícil financeiramente, a ponto do... Minha mãe sempre gostava de contar essa história, do contador chegar para ela e falar com ela assim, dona Nelson, a situação está muito complicada. A única solução que eu vejo é abrir falência. Que minha mãe virou para ele e falou que ela falava que nunca tinha feito isso na vida, que ela botou o dedo no nariz dele e falou assim, só por cima do meu cadáver. Eu vou negociar pessoalmente com todos os meus credores. E aí, até uma história bonita, porque eram vários fornecedores que estavam em aberto, mas o principal deles era o Pedrinho do Montalvânia, do açougue do Mercado Central. Porque a proteína, né, cara? Proteína, né? Aí ela foi lá, reuniu com ele, explicou a situação e falou assim, Pedrinho, eu sei que eu estou te devendo, mas eu preciso de crédito para trabalhar. Separei do Fábio, estou sozinha, a única coisa que eu tenho para te dar é minha palavra. E eu vou te pagando semana a semana, mas eu preciso de mais uma semana de crédito. E ele não negou esse crédito. E a coisa foi girando. E assim, até me emociono, porque é um momento foi muito importante. E isso foi com todos os fornecedores, e muitos até ajudaram, porque teve fornecedor no Ceasa que abraçou ela e falou assim, Nelson, eu vou inclusive te ensinar a comprar no Ceasa. Minha mãe passou aí de madrugada no Ceasa a fazer compra, na Pedra e tudo. Então, foi uma questão de um ano, aí de novo o universo conspirando. A crise gera uma oportunidade sempre. Né? Foi exatamente esse ano que ela reergueu e menos de um ano foi quando veio o nosso maior reconhecimento, que foi o melhor restaurante do Brasil pela Quatro Rodas. Então, assim... Que ano que era? 96, se eu não me engano. A gente tudo depois dá uma legal. Não, legal, mas eu acho que assim... Mas, assim... É isso. Né? Esses 38, com certeza esse é um momento que tem que se pontuar, um momento muito importante para a nossa história. Para a história da cidade, né? Você imagina um restaurante, porque o Quatro Rodas nasceu do dono da editora Abril, Sim. de uma paixão que era viajar de Rio a Santos e não tinha indicação onde parar para comer e se hospedar. E ele se inspirou no guia Michelin e até então os restaurantes que eram reconhecidos eram restaurantes que tinham uma sofisticação, Sim. né? Sim. Toalha de linho, prataria. E o Chapuri vem... com uma rusticidade, mas uma rusticidade com nada disso, né? Com uma proposta totalmente diferente, mesa sem forro, telhado de palha. Mas com muita coerência, né, cara? A gente foi muito feliz que a gente conseguiu interligar tudo no mesmo conceito, né? Porque era a nossa verdade. Né? Muita coerência, né? Sempre teve muita coerência, né? Muito legal, muito bom escutar da boca. Porque assim, todo mundo tem essa percepção, né? Que mais, que menos, mas assim,
ter realmente da boca, né, de quem viveu, né, esse fio condutor da história é rico, né, cara? E quem quiser escutar da boca da minha mãe, tem uma outra história interessante, que quando o IMA proibiu o uso do tacho de cobre, em 2008, se eu não me engano, para a produção de produtos alimentícios, a gente foi falar com minha mãe, ela virou e falou assim, de jeito nenhum. Se for para tirar meus tachos de cobre, eu prefiro fechar. Mãe, isso é lei federal, não quero nem saber, já me tiraram muita coisa, já cedi muita coisa. Os tachos eu não vou abrir mão. Se fiscal chegar aí, vocês mandam me chamar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É isso aí. E aí não tirou. E isso provocou um movimento, junto com Dona Lucinha, com outros chefes de cozinha, com a frente da gastronomia mineira, para fazer um estudo para se embasar tecnicamente, cientificamente, para derrubar essa portaria. E foram anos de movimento. Anos de movimento, quando a gente consegue um estudo pelo FMG e consegue uma audiência pública, em 2018, se eu não me engano, com todos os representantes, IMA, Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, os chefes à frente e tal, fomos para a Assembleia, para a audiência pública, para entregar esse trabalho, para derrubar a portaria. O representante do IMA nos dá a notícia que caiu. A portaria já tinha caído há 8 meses. E ninguém ficou sabendo de nada. E aí foi quando o Marcelo Vanderlei estava com a ideia de fazer o documentário da minha mãe e pôs o nome A Dona do Tacho. Ah, que legal, cara. Que hoje está nas redes, que as pessoas conseguem assistir no YouTube. Legal. Onde ela conta a própria história, a história do restaurante. Legal. Isso a gente põe um link aí, com certeza, cara. Foi um ato de uma desobediência civil, né? Um ato de resistência que ela não... Porque a portaria não tinha um estudo técnico-científico, ela simplesmente proibia. E o cobre, o tacho, a gente sabe que ele não faz mal à saúde, a não ser que não tenha higiene, Deus inabre, que esse sim é tóxico, mas que a sabedoria popular já ensina, limão e sal, isso. Tá tudo lindo, maravilhoso, sim. Colher não abrasiva, né? Colher de pau. Em Minas a gente tem algumas boas desobediências na produção de queijos, mofos, né? Tem bons exemplos para dar, né? Mas a gente precisa patrimonializar isso, porque sim. Amanhã ou depois pode vir um doido, sim. Porque no Brasil tudo é possível. E a gente não pode afirmar, mas essa ação e essa atitude do IMA, sem ter um embasamento técnico-científico e do jeito que a portaria foi colocada, que permitia o alumínio e proibir o cobre, que não tem sentido nenhum. Não, nenhum. Que isso leva a crer que isso foi por um lobby da indústria do alumínio ou por qualquer outra indústria, ou por qualquer um outro interesse. Algum interesse, né? Algum interesse, com certeza. Isso aqui tem... Você não lembra quando juntou a comunidade europeia, que um suíço propôs de proibir os fornos a lenha? Imagina, cara, a ideia do sujeito que acorda de manhã que é proibir os fornos a lenha na Itália. Então, o queijo foi patrimonializado exatamente para proteger que não venha um maluco e... porque sempre acorda um, né? Um ou dois, né? Todo dia, né? Que é onde eu falo, porque com esse meu projeto cultural Minas de Cabo a Rabo, eu percorro Minas todo, tem várias situações que a gente corre muito risco. Os mercados da agricultura familiar, as feiras. Hoje há uma invasão por produto industrializado chinês. O chinês ou brasileiro também. Que é o que ocorre no centro da cidade de Belo Horizonte. O brasileiro também, os shoppings populares. Os processados. E em alguns mercados maravilhosos,
Hoje já tem o pavilhão da agricultura familiar e o pavilhão do industrializado. Se a gente não protege isso com leis, com tombamentos, quando a gente assustar... Com boicote também, né? Porque assim, acho que, cara, o cara tem direito a abrir a empresa dele, mas tem ambiente em ambiente, né? Então, acho que o consumidor também tem que ter consciência daquilo que vai procurar em determinado ambiente, né? Se o cara começa a ir para o mercado central para comprar plástico chinês, vai incentivar a ter lojas lá, né? E aí se perde a história, né? Se perde a memória, né? Os hábitos, né? Se perde uma economia saudável, que é a pequena, né? A gente sempre Que fala. é muito importante, né? É demais, cara. Distribuição de renda feita na agricultura familiar é a mais saudável, né? Até porque liga com ocupação do território, com crescimento demográfico. Eu tô cabeludo que meu cabeleireiro, meu barbeiro no meu bairro fechou e eu não quero ir para um outro fora do meu bairro. Então, assim, vamos valorizar nosso quintal, né? Meu pai falava isso, Flávio. Eu era pequeno, devia ter 10 anos, que começava a abrir uns supermercados, né? Lá na perifa de Veneza, aí, né? As cooperativas de supermercado, a Coop, Despar, todas essas redes aí. E embaixo de casa tinha a padaria, que era uma lojinha. Depois tinha a salumeria, que era outra lojinha. Depois tinha o sacolão, que é o pai do Riceto, que jogava bola comigo, ficava lá fora sentado limpando a cachofra, né? Então, assim, essa história, em 10 anos, mais ou menos, tirou todas essas lojinhas e deixou 3 supermercados, que hoje já são hipermercados. Aqueles supermercados já não existem mais, os pequenos market que tinha tudo, né? Então se evoluiu já para o hipermercado, né? Então assim, isso é um problema comum, não é só daqui, né? E aí a gente sente, porque aí depois o que acontece? As empresas crescem, aí você tem um monte de funcionário base e a distribuição de renda acontece pouco, né? Então, isso é bem comum, né? As grandes coisas aí. Então, incentivar as economias familiares, do tamanho que elas sejam, sempre é a melhor solução para a sociedade como um todo, né? Eu tô comendo. Não, eu tô vendo, cara. Eu tô vendo. Nós estamos... É de comer, né, cara? Nu! Olha aqui. Cara, bom demais, né? Poder escutar isso, né, cara? Imagina, cara. Aí semana que vem temos o Mota, o Paulo Rossi. O Paulo Rossi também tem uma importância gigante. Tem muita história aí. Né? Pô, tá maluco, cara? O que fizeram ele com a Denise aí nessas festas, né, na cidade. Belo Horizonte é uma referência em festas, né, sociais ou coisa aí, né? Que antigamente em São Paulo era igual na Europa, né? Você tinha assim, agora é um momento disso, depois disso. Se você pulasse aquele momento, você estava fudido, né? Você tinha que sair para comer em algum lugar, né? Aqui as festas, tudo acontecia ao mesmo tempo e continua assim. E meio que hoje espalhamos isso para fora nos outros estados, né? Eu acho que a Denise e o Paulo são Belo dois caras... Horizonte sempre foi um celeiro de novas ideias, de tendência. Sim. Você vê, aqui nasceu a coxinha com catupiry, Sim. aqui nasceu a comida aquilo, Sim. né? Essa cultura ao boteco. Isso tudo são coisas nossas. Isso né? na nossa área, mas na moda também muita Sim. coisa, né? Na música muita coisa. Sim, Então, sim, assim, sim. Né? A aqui gente tem movimentos importantíssimos. importante, né? sim. Aqui é um luxo. E a gastronomia liga esses movimentos todos, né? Sim. É porque a gastronomia liga tudo, né, cara? A gente se alimenta 3 vezes ao dia, a gente hoje cada vez mais vai atrás do prazer, Eu né? brinco que meu avô dizia, a gente vai precisar pelo menos uma vez na vida de um médico, de um advogado e de um padre. Mas todo dia a gente precisa de alguém que cozinhe para você no mínimo 3 vezes, né? É verdade. Hoje cheguei em casa, fui fazer minha atividade, tava eu, namorada, meu filho e o cachorrinho aí. Fizemos um minestrone com cotequino e aí botei no meio para cozinhar uma massa que veio de Gragnano. Puta que pariu, viu, cara? É Então bom, eu vou dar um spoiler para vocês. Eu fui convidado para cozinhar com o pessoal do Nonô. Eu vou fazer um minestrone com mocotó. Oh, legal, cara, legal.
Bom demais. Que também tem muita história. Você me avisa, eu quero conversar com o Nonô, né? Porque... O Nonô eu vejo como o bar mais democrático de Belo Horizonte. Sim, todo mundo perguntando para Qualquer vários. classe social, qualquer nicho, todas as tribos frequentam. O Nonô, a gente vai bater um papão com ele também. Eu não conheço ele pessoalmente, tem um papo bom. É os filhos, né, agora, sim, são os sim. filhos, né? Mas assim, é uma história legal aí Sim, que eu não conheço. Tem um livro deles aí, vou achar e te mostrar. Legal. Ô, gente, eu acho que, cara, assim, a gente conseguiu trazer, né, um pouco. Você tem alguma coisa que você quer falar de hoje? Então, aqui a gente tem um pouco, falando um pouco da associação, né? Sim. Que esse ano completou 31 anos. Minha mãe criou 12 pratos. Eu estou no meu 8º, que é o Dom Covin Cotô. Dom Covin Cotô. Que é uma releitura e uma homenagem ao primeiro prato que ela fez em 96, quando ela entrou na associação, que é o lombo de panela. E qual que é o prato de hoje? É um filezinho suíno com um tutu, quase uma musseline, Sim. com uma farofa de torresmo e ovos, couve chinesa, uma selga, refogada no molho de laranja e missô, com batatas rústicas, frita na banha. Eita. Que é basicamente o lombo, só que numa apresentação diferente. Na versão de hoje, né? De tua hoje. também, né? Mostrando que comigo abriu o leque de influências. Claro. Eu acho que assim, tem as bases, mas a gente hoje tem acesso a um monte de mais coisas. Conhece outras cozinhas, outros cozinheiros e tudo, não tem por que misturar um pouco. Porque quando eu volto para fazer essa sucessão da minha mãe, eu enxerguei que o grande desafio era exatamente conseguir manter a nossa essência, a coerência, sem perder a minha identidade. Que tinha que estar claro que agora a história está sendo contada por mim. E como é que foi essa sucessão? Você viveu ela como? Então, a gente, no subconsciente, eu acho que todo mundo sabia que esse era o caminho. Porque todo mundo lá em casa cozinha, desde muito novo. Mas sempre quem foi o mais glutão, quem gostou mais, quem era mais aficionado. E com gente também, né? Porque se tem que ter, o restaurante não é só cozinhar, né? E aí todo mundo ficava me seduzindo para ir para a cozinha. E como eu tinha uma outra profissão, estava muito bem estabelecido e tudo. Qual que é a profissão? Que era instrutor de equitação. Eu tinha uma carteira de 90 alunos. Você vivia disso muito tinha, bem. 90 alunos, era presidente da Federação Hípica de Minas Gerais. Então, era bem estabelecido. Mas como eu falo, de novo, o universo, no pré-Copa, no ano anterior à Copa de Belo Horizonte, a gente passou um momento de uma euforia no mundo, no Brasil, né? Nas cidades sérias principalmente. E a gente, igual a gente está vivendo hoje, mas por motivos diferentes, a gente tinha uma falta de mão de obra incrível nesse período. Porque, principalmente nas cidades sedes, a construção civil absorveu muita mão de obra. Muito hotel, fazenda, tudo. E aí tinha um evento no final de semana para 500 pessoas. E tinha 10 faltantes na equipe. Então eles saíram atirando para tudo quanto é lado. E vieram, por desencargo de consciência, me perguntar, porque nessa época eu estava muito envolvido com a equitação e praticamente todos os finais de semana, aliás, todo final de semana tinha competição. Ou eu estava competindo ou aluno. Ou aluno. Aí, Flávio, por acaso dia tal você não pode vir ajudar? Eu pego a agenda. Posso. Isso depois eu fui conferir. Era o único sábado no ano que eu não tinha nada marcado. Aí eu falei assim, não, eu venho.
Jura, você vem? Não, vem, vocês podem contar comigo. Te juro, Máximo, eu pesava 35 quilos a menos. Eu tinha hábito de atleta, eu montava 10 cavalos por dia. E aí eu vim, trabalhei 12 horas num serviço que eu já tinha feito há muito tempo atrás, mas que estava completamente destrenado, vamos dizer assim. E a ergonomia é diferente. Conseguiu nem andar o dia depois, Eu né? cheguei em casa à noite, doía do fio de cabelo ao dedão do pé. Eu tomei um banho, tomei um relaxante muscular, eu fui deitar. Mas sabe aquela sensação de dever cumprido, aquela adrenalina? Você é do ramo, você sabe o que eu estou falando. Sim. Você pode moer fisicamente, mas quando a coisa flui, redonda, é gostoso a demais. satisfação... É o motivo que a gente aquilo faz. É igual droga, né? É. Você vira quase que imortal, né? É. E aí me deu o estalo, que tinha chegado a hora. No dia seguinte eu cheguei para minha mãe, que já tinha me entregado a Deus, que eu viria fazer a sucessão dela. Falei assim, preciso conversar com você. Sentou comigo e eu falei assim, eu fiquei muito feliz de poder vir ajudar ontem. E eu tenho uma proposta para te fazer. Se você aceitar, eu venho trabalhar 1 ano durante meio horário, continuo meu horário nos cavalos para fazer a transição e eu venho fazer a sua sucessão. Ela falou assim, você jura? Ela já saiu fazendo planos. Não, claro, e você vai comigo para Madrid, não sei o quê, você vai fazer... Com menos de 6 meses eu estava com gastronomia até o último fio de cabelo, mas com a mesma vibração, com o mesmo entusiasmo que com a equitação. Então foi muito fácil trocar. E é por isso que eu falo que no meu subconsciente eu sabia que isso ia acontecer. Não foi algo... Mas te surpreendeu isso ou já estava, apesar do foi, sabe aquilo que parece que você já planejou há anos? Tudo fez sentido, então eu não esperava, não tinha programado, mas as coisas levaram para isso e me deu o estalo que o momento tinha chegado. Muito legal. E aí foi muito importante a ida a Madrid, para o Madrid Fusion, que foi a primeira vez que um estado foi homenageado e não um país, onde eu me aproximei e conheci Henrique Gilberto, Felipe Ramé, Léo Paixão, Ivo Faria, Rodrigo Fonseca, Guilherme Melo. A turma que foi, a turma toda. E me aproximei dessa rapaziada e vi que naquele momento eu com família constituída, com uma necessidade enorme de conhecimento, porque Madrid serviu para abrir meus olhos que o mundo virou de ponta cabeça, a gastronomia inclusive, que eu precisava correr atrás. E eu não tinha a possibilidade de largar tudo para estudar fora ou qualquer coisa parecida. Ou fazer estágio. Tinha que correr atrás aqui andando, aqui né? Andando. Com o cavalo andando. Né? E aí comecei a fazer os eventos, os jantares e tudo. E puxar mesmo quem eu admirava para fazer alguma coisa junto. E pus na cabeça que eu precisava de uma coluna para me disciplinar, estudar para poder escrever. Tanto é que eu tinha como um espelho o que eu queria, que a dona Lucinha tinha uma coluna segunda-feira no estado de Minas, uma segunda sim, uma segunda não, no Caderno Agropecuária. Era curtinho, geralmente era uma receita, uma dica. E eu ficava com aquilo na cabeça, eu comecei a escrever alguns podcasts, que nem chamava podcast, pensando em cavar uma coluna numa revista, que de repente o universo de novo me chamam da Rádio Alvorada. Só que eu falei assim, opa, mas eu quando criança eu sofria bullying na escola, que na época nem chamava bullying, porque minha voz é muito aguda.
E quando eu vim para Belo Horizonte, além de aguda, tinha o R retroflexo, porta, porteira. Só que eu resolvi ir na porrada, eu sempre fui mais fortinho, então rapidinho eles paravam. Só que isso ficou no meu subconsciente também, que não poderia ser um porque na hora que radialista. você começa a gravar a coisa, aí você presta atenção. Eles me convidaram, porque meu antecessor foi o Léo Paixão, ficou 4 anos no Alvorada Gourmet, e eu assim, mas eu tal... Não, Flávio, vem para uma reunião aqui na rádio. Aí eu fui na reunião, tinha um consultor técnico, que é um radialista de São Paulo, contei essa história para ele, falei assim, Flávio, o que você está achando que vai ser negativo, vai ser positivo, sabe por quê? Você vira a coisa, você já saca de quem que é a voz. Porque você vai ter uma identidade vocal, as pessoas vão te reconhecer pela sua voz. Você tem razão, o seu timbre é diferente de todos os radialistas da Alvorada. Mas hoje, as mesas são tudo computadorizadas, vai gastar um dia para equalizar o seu timbre. Depois é clicar um botão, já tá. Legal isso. Aí eu falei, vamos embora, eu gosto de desafio, mas fui, que não passava nem o Wi-Fi, né? Léo fez 4 anos, 5 conteúdos inéditos por semana, de segunda a sexta, repete sábado e domingo. Eu, puta merda, haja assunto. Não é que eu já estou caminhando para o meu 5º ano? Olha que legal, cara. E foi muito importante para minha desenvoltura para falar, para comunicar. Segurança também, cara, tem tudo. Como você falou, o restaurante não é só a cozinha, né? Hoje, então... tudo. Então foi muito importante, a rádio para mim é um momento, me dá muito trabalho, porque eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, né? tem que ter segurança na fonte, porque... Hoje tem de tudo. Hoje eles escutam no mundo inteiro. Eu recebo contato de gente em Dubai, nos Estados Unidos, que ouvem a Alvorada, muitos brasileiros que falam... eu estou aqui morrendo de saudade, escutando você dar receita de pão de queijo, que não sei o quê. Então é muito legal. Foram coisas muito legais que aconteceram na rádio. Uma, que é impressionante a quantidade de criança que vem nos finais de semana, pediram aos pais, porque como vai ao ar 12:30, é o horário que as crianças estão chegando ou indo para a escola no carro dos pais. E querem me conhecer. Olha que legal. E aí querem tirar foto, querem conhecer quem é o Flávio Trombino. E eu falo assim, gente, não podia acontecer coisa melhor, porque a nossa clientela está envelhecendo como no restaurante, a gente precisa renovar. Com certeza. E a garantia disso é a nova geração. Sim. Comunicar para todos é importante. Nossa, é tanta coisa... Ô, Flávio, quem que se me indicaria, cara, assim, né, Porque, assim, o pão de queijo é uma instituição, né? Não tem jeito de não ter... Dona Dalva? Ah, sim, né? Acho que é Dona Dalva, né? Eu falo que tem uma receita, pelo menos, para cada município de Minas Gerais, né? Sim. Mas nós estamos em Belo Horizonte, né? E ela, como o Alex Atala, internacionalizou nossa gastronomia. Internacionalizou, eu acho que ela é uma apaixonada também, né? Assim, ela viajou comigo uma vez para a Itália, aí com aqueles grupos que a gente ia fazer turismo gastronômico, acho que em 2005, eu acho. Penso 2005. Ela elevou a nossa gastronomia para patamares... Ela foi para o mundo, né, com isso. Hoje, a feijoada não domina absolutamente o que as pessoas sabem da gastronomia brasileira, né? Hoje, até 20 anos atrás, se você perguntasse para qualquer brasileiro se conhece a gastronomia brasileira, ia citar caipirinha e a feijoada. Sim. Hoje, com certeza... O pão de queijo entra entre umas respostas. Pão de queijo e picanha, pão de queijo e picanha vai junto, né? Pão de queijo, picanha, coxinha.
Tem uma mulher fazendo coxinha em Nova York que está fazendo o maior sucesso. Não, as coisas têm andado bem, né, para fora, assim, os ingredientes, a cachaça tem melhorado muito também, né? Tanto a qualidade quanto o consumo, quanto o orgulho, né, da cachaça, como do produtor e tudo. O café nem se fala, né? E aí, você falou uma palavra-chave, né? Isso foi um dos valores mais importantes que meus pais passaram e foi exatamente onde eu foquei para desenvolver o trabalho do Chapuri daqui para frente. Então, por exemplo, o Chapuri hoje foi o primeiro restaurante a ter uma carta de vinhos exclusivamente mineira. Então, isso foi um trabalho que desde 15 anos atrás eu já vinha com esse sonho, mas há 15 anos atrás a gente não tinha nem a variedade de uvas e nem a qualidade que a gente tem hoje. Isso é um percurso. E com a pandemia, foi a outra coisa que a pandemia colaborou. Porque eu não vendia vinho, muito pouco, no delivery, então eu parei de comprar vinho, falei, acabou, vamos vender o que tiver. Quando voltou, meu estoque já ainda tinha algumas garrafas, mas tinha diminuído bem. Eu falei assim, a hora é agora. E eu tive a oportunidade de voltar em algumas vinícolas, em Diamantina, no sul de Minas. De Diamantina eu tomei um Sauvignon Blanc maravilhoso. Eu tomei semana passada o primeiro Malbec mineiro. Tem caminhado bem. O Brasil inteiro tem caminhado bem. E aí eu falei, o momento agora, marquei uma reunião com meus garçons, apresentei a carta e sabia das resistências e falei, eu sei que vocês vão perguntar quando o cliente torcer o nariz, vocês vão desafiar os clientes. Se não gostar, não precisa pagar. E todas as garrafas que vocês abrirem, vocês podem pôr para mim que eu vou beber. Eu não vou cobrar de vocês, não. Sabe o que vai acontecer? Os clientes vão ficar surpresos, porque existe o preconceito. Existe. Vocês vão conseguir surpreendê-los. Em vez de vender uma garrafa, vocês vão vender duas. Porque ele vai querer levar para o irmão em São Paulo, para o primo. Isso. Porque a gente tem muito turista. Dito feito, né? Pergunta se eles querem voltar a vender vinho chileno, francês. Então, eu tenho conseguido transmitir isso para minha equipe. O orgulho, né? Do orgulho do nosso trabalho, do que a gente vende. Então, eu estou muito satisfeito com o momento que a gente está vivendo, com a equipe e aquilo, né? Se o ambiente é favorável, quem chega já se sente de longe. Então, né? mesmo os novos... a gente tive muito prazer chegar, ver na equipe gente conhecida, cara. Manifestou que está muito satisfeito. Muito bom isso de ver. Então, a gente está nesse momento aí que tudo faz muito sentido, mais do que nunca, né? Tudo que começou com elas, né? Com minha mãe, Sim. com a dona Lucinha, com o Paulo Martins, Sim. com a Dadá, Sim. com essa turma aí. A gente só tem a certeza que tudo faz sentido. Né? O que você tem saído aqui em BH? Muito pouco. Tá. Porque eu tenho viajado muito. Sim. Então, quando eu estou em BH, eu fico aqui. Também. E na pandemia eu criei esse ambiente aqui, virou inclusive, minha casa de campo. Amei, cara, amei. Onde eu passo final de semana, onde eu tenho meus cachorrinhos, onde eu tenho minhas plantas. Estou próximo, então qualquer coisa... Sim, dá um grito, né? Do lado. Então... Mas o que você tem visto aí dessa nova geração aí? Porque assim, teve pós a nossa, igual você falou, Léo Paixão, Felipe Namé, Guilherme, Fred e Edilar vai. Você viu alguma coisa nova, legal, assim, dessa turma mais jovem? Eu tô precisando de conhecer, né? Então, por exemplo, a Bruna... Não, a Bruna já, mas a Bruna já apesar de ser novinha, já faz parte de uma geração o Ives mais... tem 3 casas, ainda não fui conhecer, mas os amigos, os cozinheiros que foram, todo mundo elogia muito. Você foi no Pacato? Já fui no Pacato, acho que 2 menus atrás.
O Caio, um dos primeiros eventos que ele foi comigo. Não, tô achando muito legal o pacato. Eu fui, foi em 2 menus, levei até uma chefe de Milão aí, no almoço. E é muito legal o trabalho do cara, né? Tem muita gente indo bem, mas tem uma safra mais jovem. Tem a porca voadora que eu quero conhecer. Eu fui 2 vezes, já tem um Giló maravilhoso, cara. Pode ir feliz aí, legal. O que mais de novo que a gente tem? Eu fui no Casariúga, gostei bem. O Fugu, você já foi? Não. Fugu é um izakaya do Vitor Nadeu. São 12 cadeirinhas num balcão, mas você vai ser feliz, cara. É lá, Fernando Storinho aí. Muito foda. Eu acho que esses 2 são os 2 mais recentes que eu fui que realmente me surpreendi pelo bem, assim. Eu geralmente, quando saio em Belo Horizonte, é mais na segunda-feira. Eu vou muito ao mercado, né? Então eu vou, porque geralmente as casas não abrem na segunda, né? É, difícil. Segunda-feira eu recebi um produtor de vinho do Sul, inclusive, belíssimos vinhos, chama Vita Eterna. Faz uns espumantes, uns laranja, muito legal mesmo. Se tiver oportunidade, vale a pena. E aí acabou que rodamos, é difícil, né? Segunda-feira é difícil mesmo. Deveria ter mais umas coisinhas para os cozinheiros aí, né? Já é cultural nosso, né? Diferente, você pega, por exemplo, Tiradentes, a maior parte dos restaurantes fecham na terça-feira. Porque eles pegam muito rescaldo do turista que ficou mas aqui no final não de tem. semana. Aqui não tem. A segunda-feira... Então, o Ivo que fala muito, que Belo Horizonte falta restaurante para almoço e restaurante para segunda-feira. Ele fala muito, e ele culpa muito da gente não ter um bom centro de convenções, a altura que a cidade merece. Até porque o nosso é longe também, né? Assim, tipo assim, até quando tem feira, coisa, aí lá é difícil. Acho que é pequeno, né? Eu acho que... Em vista dos nossos grandes concorrentes, tá doido. Vai para São Paulo, tem quantos, né? Assim, e muito maiores, né? tem... Então, a gente está... E já foi apontado que é um nicho de mercado muito importante. É fundamental para ter um turismo de negócio, para durante a semana, cara. A gente está numa região privilegiada. Sim, mas não tem um negócio, né? Não tem um negócio, aí não tem o turismo, né? E isso é uma coisa que a gente acompanha muito, porque eventos com mais de 1.000 pessoas impactam o nosso movimento. Sem dúvida, principalmente por você ser um restaurante bandeira da cidade, onde tem o típico, que eu acho que é o foda, porque assim, o típico se confundiu muitas vezes com o folclórico, e não é, né? O típico é o típico, o folclórico é folclórico. Então essa semana a gente teve o Prepara a Gastronomia do Sebrae. Ontem e hoje estava lotado. Eu vi, cheguei 3 horas ainda, tinha movimento. Muito bem, meu amigo, parabéns aí, viu? É uma história incrível, né? Assim, é muito bom, né? É uma história super importante da cidade. É bom que isso fique claro, né? Que fique marcado. A ideia depois é a gente juntar esse material todo em um livro, onde a gente possa acessar via QR Code diretamente do livro para a entrevista integral, né? Assim, para poder pegar a íntegra da coisa aí. Tudo que tiver na cabeça de que você acha que é referência importante, por favor, não hesite em me mandar, porque nós temos tempo, né? Eu estou pensando em 30, mas se for 40, não vai morrer ninguém, né? Assim, acho que se for... Você me falou do doce, é realmente importante, o Paulo você tinha me falado já. E tudo que tiver na cabeça me fala, cara, porque, tipo assim, a gastronomia, igual você falou já, é cena gastronômica também, né? Assim, você vai falar que não é... porque faz parte da nossa história, né? Exato. Porque ele não... Acho que nem tá atuando, né? Mas ele fez história, né? Claro. É igual, é a mesma história do Paulo, né? O Paulo é um produtor de evento, cara, assim, um cerimonialista, produtor de evento, mas faz parte da história, né? Você tem que ir também na New Sagitários. Não, me sugeri no outro dia de ir na Guajajara, né? Você sabe que minha mãe foi diretora da Brasel. Sim.
E o pai do Ralph, que era o presidente. E aí entrou o Paulinho Solmuth. Sim. E foi uma fase que a Brasel estava em queda. E minha mãe, na reunião, pediu a palavra e falou assim, gente, vocês estão querendo mudar essa situação? Eu não vejo outra saída melhor do que a gente ir em todas as casas. Não tem nada mais eficaz do que o olho no olho. Aí o Paulinho, e ela falou assim, eu vou com vocês. E ela foi. E aí o Paulinho falou assim, tá bom, Nelson, mas só na Nil Sagitários que a gente não vai te levar. Porque a Nil Sagitários era associada à Brasel. Ela falou, tá bom, nesse eu não vou não. Não vou não, né? Também faz parte da história, né? Vai falar que não faz parte da história. A Guaicurus. A Guaicurus, não a Guajajara, desculpa. A Guaicurus que me sugeriram de ir. Teve os grandes bailes. É isso. A Guaicurus foi o primeiro lugar onde o Roberto Carlos tocou em Belo Horizonte. Não sabia. O Automóvel Clube. E sabe por que virou zona? Não. Os comerciantes estavam querendo desenvolver essa Savassi. Mas a concorrência era muito forte com a Guaicurus. Então eles fizeram um lobby com a prefeitura e aquele zoneamento, eles conseguiram uma lei seca para ela. Aí foram obrigados a sair. Eles mudaram a lei orgânica da cidade, que tais zoneamentos era proibido vender bebida alcoólica. Só que os zoneamentos exatamente aqueles que estavam na Guaicurus. Só que teve uma comoção, aí que o negócio virou clandestinidade, né? Aí acabou institucionalizando a prostituição, o jogo do bicho e tudo. Como sempre fui, né? Em qualquer lugar, né? A proibição né? Você coloca para Caralho. O crime mesmo, né? Assim, a parte legal, né? Não tem jeito. No lugar de organizá-la, né? Então, lá rolou bailes, celebrações. Não sabia isso que ano que era? 70, 80? Eu acho que até mais. 60? E aí onde se fantasiou em literatura, né? A Ilha Furacão, isso Sim. tudo, mas tinha uma base, né? Sim, histórica, de ser um lugar onde o Belo Horizontino tinha de lazer. Claro. Onde tinha os espetáculos, né? Então você procura saber. Legal. Eu acho que o Flávio Dornas que me contou. O Flávio Dornas tem um hotel lá. Ele herdou da avó dele. Legal. A avó dele foi camareira do Maleta, que o Maleta era um hotel, e o sobrenome desse italiano. A Cantina do Lucas está na lista, obviamente. Também, né? E diz que ela tinha um amante, um hóspede, que a bancou e comprou esse prédio na Guaicurus. E ela fez um hotel. Legal. E aí, o argumento dele que o negócio deles não é prostituição, é hotel, porque eles não cobram das putas, eles cobram o aluguel. Claro, óbvio. Então ele sabe de todas as histórias. Depois você me passar o contato dele, agradeço. Passo, do Dornas. Ô Flávio, eu acho que chegamos, hein? Cara, bom demais. Podia Deixar ficar aqui uma semana, né? Já tem um quartinho aqui, Tem. né? A gente acorda, faz um cafezinho na sopinha, um negocinho e vai pra frente. Eu tô né, meio ruim. Não, cara, mas bom demais, cara, bom demais. Acho que assim, isso é uma herança, né, cara? Legal demais depois de poder colocar o link, né, da Dona do Tacho, né? História importante, é bem específica da coisa. Tem 2 documentários. Tem a Dona do Tacho, que é um relato da minha própria mãe, e o outro que é As Três Marias, que fala da Dona Lucinha, Dona Nelsa e Dona Maria Estela Libânio Cristo, que é a mãe do Frei Beto, que escreveu o livro Fogão de Lenha. Legal. Que é um best-seller da nossa gastronomia. Sim. Que, se eu não me engano, a primeira edição em 74
Ano que eu nasci. E mais de 27 vezes reeditado. Foi reeditado. E a última vez, ou a penúltima, tem o frango preguento da minha mãe. Oh, que legal. Que elas se conheceram. Ah, incluiu, né? E, vamos dizer assim, uma dos responsáveis pelo sucesso da minha mãe em Belo Horizonte foi ter tido a benção da dona Maristela Libânio, porque ela é tida como uma matriarca claro. e defensora e guardiã da nossa cultura. Então, ter o aval dela, falar que a comida dela é boa, era uma chancelona, tudo, é uma chancela que... Ô, Fábio, isso não tem nada a ver com a história de BH, mas quando você vai para Tiradentes, você gosta de comer aonde? Em Tiradentes, Angatu, gosto bem do Angatu. Comia no Mia, que não tem mais, Tragaluz. Comia muito no Sabor Rural do Clebinho, que faleceu recentemente. Você tem ido no estalagem? Não. Não? Tem comido 2 vezes aí, recentemente, tem comido bem, viu? Assim, achei legal, né? Essa comidinha boa aí. Quando estiver voltando, vale a pena uma visita de novo. Você faz tempo que não vai? Eu tive recentemente, mas muito rápido. Eu fui deixar um casal de amigos do Ceará e passei e só tomei um sorvete, que o Rodolfo tem uma sorveteria também bem legal, que é o Gelatos da Vida. Sim. Tiradentes tem visto ela bem, né? Tem feito bastante casamento lá. A cidade cresceu bem, né? Assim, não é aquela coisa confusa, né? Que ela teve uma coisa harmônica, um crescimento harmônico, né, cara? Bem legal. Meu amigo, muito obrigado. Eu te dar um beijão aí, que isso aqui não tem jeito, cara. É um prazer muito grande, cara. Obrigado, velho. Obrigado, valeu. Não, cara, agora